Ao praticar empatia, você cria conexões genuínas, fortalece laços e cria um ambiente mais acolhedor e compreensivo. Quando você entende melhor as necessidades e desejos das pessoas, do seu convívio, elas te admiram e te dão poder. Cabe a você se manter humilde frente a esse movimento. Para mostrar esse movimento, eu trago como exemplo a homenagem feita no Caldeirão com Mignon, na Globo, no sábado desse mês de novembro, foi em novembro. A homenagem foi feita aos 70 anos ao cantor Fábio Júnior. Então, eu quero compartilhar com vocês uma tela para que vocês possam ver um pedacinho do que aconteceu, porque depois vocês podem até buscar lá no Instagram, Facebook, até na Globo, para vocês verem o programa inteiro, o quanto foi emocionante, o quanto as pessoas gostaram de ver o Fábio Júnior. Todos eles, unânime, falaram sobre as letras da música dele, que as letras transcrevem uma realidade, um sentimento que tem muito a ver com o que as pessoas sentem. Então, eu quero compartilhar a tela para vocês poderem ver aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar a tela para vocês verem. Então, compartilhar. Deixa eu colocar o som, né? Senão vai sem som para vocês. Share som. E vamos lá. Então, agora, eu quero que vocês vejam esse filme, pequeno vídeo, que está no Marcos Mion, que está no Instagram. Então, ouçam. Obrigado de coração, velho. Você merece, cara. Você merece. Você Tomara. merece muito. Você merece muito. Tomara. Muito mesmo. Você não sabe o carinho e o amor que a gente colocou pra realizar isso aqui. Porque você merece, cara. Obrigado. Tomara que eu mereça. Com certeza você merece. Olha a emoção que você causa em todo mundo aqui, ó. Ó. É o que eu digo, se não são eles, eu não estaria aqui. É uma vida extraordinária, irmão. Que toca milhões de pessoas. Você merece, cara. Tomara. Obrigado. Às vezes a gente tem que só receber, irmão. Só recebe. Às vezes na vida a gente tem que só receber, cara. Agradecer, sim. Receber e agradecer. É. E dar. É Essa isso. corrente não pode parar. Saber receber também é um dom. Eu sei que a gente é grato, a gente quer sempre agradecer, mas também é um presente para quem tá dando amor a gente receber. Tomara que eu... Voltando aqui, eu quero que vocês analisem quem assistiu o vídeo lá, o filme, o programa, me desculpem que eu não usei bem a palavra, né? O programa do Marcos Mion, Caldeirão com Mion. Quem viu o programa pode comentar aqui no chat. Quais foram os pontos principais que o Fábio Júnior trouxe ali, naquele show, vamos dizer assim, naquela homenagem? Me desculpem, o tempo está muito seco e a voz vai sumindo, então eu tenho que ficar tomando água. Então, os pontos são: ele olha nos olhos das pessoas, ele sorri o tempo todo. A letra da música deles toca o sentimento das pessoas. As pessoas se sensibilizam.
Então, ele ouve o que está acontecendo, na verdade é isso, desde jovem, e ele transcreve. Então, é sobre esse ponto. O sucesso dele, muitos criticaram. Eu me lembro muitas pessoas dizendo que ele não tem tom, ele desafina. Eu não entendo de música, eu não posso nem comentar. Eu estou repetindo o que os outros dizem. E nesse programa, quando eu fui tocar uma música, ele foi cantar uma música, ele falou para o Mion assim: eu não estou atingindo as notas altas, eu não consigo. Aí o Mion falou: se vira, canta aí, as pessoas não estão preocupadas com isso. Canta, as pessoas querem te ver. E ele cantou. Ele enfrentou humildemente até o problema que ele tem, que ele mesmo reconhece. Então, é sobre isso. Então, humildade, ela está coligada com empatia, porque você só consegue acolher o outro qual necessidade que ele tem. Quando a pessoa chega até você, segundo o escritor Marshall Rosenberg, que ele fez o livro Comunicação Não Violenta, que nós seguimos no Tribunal de Justiça como mediador, ele fala que as pessoas só falam por dois motivos. Um, ela está gritando muito obrigado. Vejam nesse vídeo que o Fábio Júnior, muito obrigado. Uma gratidão, ou elas estão gritando para serem ouvidas, entendidas. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando a pessoa chega até a gente e faz uma fala, qual o sentimento que estaria por trás dessa pessoa? O que fez ela vir até a gente? Então, ela quer ser ouvida, compreendida, ela quer pertencer, porque é difícil pertencer. As pessoas excluem a gente. Tanto é que tem um movimento para incluir os negros, as mulheres negras, as pessoas especiais. Então, hoje, no pleno século XXI, nós temos essa movimentação. Agora, volta lá no século XIX. Lá era assim: essa daí põe para lá. E o que você trouxe essa pessoa aqui?" Então, as mães, para proteger seus filhos, trancavam a casa, não deixavam essa criança, essa pessoa, se relacionar com ele, porque eram muitas ofensas. As pessoas ofendiam as outras, como se fosse diferente de mim, ela não sentisse. Então, é sobre isso que a empatia convida você a pensar e observar. Qual é a necessidade daquela pessoa que está chegando até você? Como que ela pode se sentir ouvida? Veja que todo instante eu estou mostrando aqui como ela pode se sentir ouvida. Então, eu trouxe o exemplo do Fábio Júnior, porque ele faz com que as pessoas se sintam ouvidas. Nesse programa tinham atrizes muito famosas e jovens, e querendo um abraço dele. Ele abraçou, ele sentiu que a pessoa queria mais. Ele beijou no rosto de todas elas. Ele se emocionou junto. Então, o que a pessoa queria? O que ela queria apenas? Um abraço, um beijo dele. E ele fez essa entrega de forma empática. Teve um show presencial que ele fez, que uma criança especial veio até ele. Os seguranças entraram assim, não deixaram. Ele pôs a mão no segurança e falou: eu vou abraçar, sai para lá. Então, é esse carisma. Eu vou até usar a palavra carisma. É isso que falta no meio. Então, a empatia leva você, leva eu, nós, a construir um mundo diferente, aonde as pessoas se sentem acolhidas. E aí é um pulsar,
E esse pulsar é exatamente o mínimo necessário. Veja, o público está gritando, eu quero, eu quero, eu quero. Ele foi e deu um estímulo. O público diminuiu. Diminuiu nas emoções. Então, quanto maior o incentivo, menor a reação. Quanto menor o incentivo, maior a reação. Então, quando você percebe isso, os questionamentos que fazem, que trazem para você no seu dia a dia, você começa a transformar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou te ensinando a transformar questionamentos em uma fala assertiva, numa comunicação assertiva, através da empatia. Então, a empatia proporciona tudo isso. E o seu resultado, inclusive financeiro, pode ser diferente. Porque veja o Fábio Júnior, mesmo recebendo críticas, mesmo falando que ele não desafina, está fora do tom, e ele reconhecendo o público gritando que ama, gritando, eu quero te ouvir. E isso reverte em quê, gente? Em dinheiro. Mas ele não faz isso para obter o dinheiro. É esse o ponto que eu te convido a você reformular o que você tem feito, o que você tem falado, o quanto, de fato, você está presente no presente daquela pessoa. Porque aquela pessoa está te pedindo alguma coisa, está conversando com você. Seja um aluno, seja um funcionário, seja seu chefe. E isso não tem a ver com classe social. Porque muitas vezes a gente diz: ah, quem é rico não tem problema, está cheio de dinheiro. Então, a gente está julgando, dizendo que ele não tem sentimentos, que ele não tem dor, que ele não fica doente. Então, ele não precisa da minha empatia, porque ele tem dinheiro. É isso que eu tô, é esse pensamento que está passando por aqui, ó. Porque os pensamentos, aonde eles estão? Aonde estão os pensamentos? Você já parou para pensar? Aonde estão os pensamentos? Segundo Freud, segundo Jung, eles falam muito sobre os nódulos energéticos, que são os arquetípicos. Então, os pensamentos, eu poderia dizer que eles estão por aqui, estão passando por aqui. Aí passou um pensamento, eu peguei ele. É um pensamento que eu vou acolher, que eu posso me reformular, que eu posso fazer diferente, que eu já cheguei no século XXI. Então, eu não compactuo com aquela guerra lá que está acontecendo na Europa. Na Europa, não, eu falei errado. Lá na Irã, nossa, de novo, eu falei errado. Israel e Palestina, ou Ucrânia e Rússia, me desculpem aí, deu uma viajada, né? Mas faz parte. Então, é aquele pensamento que eu compactuo ou com um pensamento diferente? Ah, eu quero ser acolhida, eu quero me sentir ouvida, eu quero um salário, eu quero ser respeitada, eu quero receber um dinheiro pelo que eu faço, eu quero ser respeitada pelo trabalho que eu faço. Então, quem tem que dar um primeiro passo? Se essa ideia, lembra dos arquétipos que eu estava falando aqui, que o Yang trouxe para nós? Então, qual vai ser o arquétipo do acolhimento, a escutativa, a empatia, que vai gerar modificação? Somos nós, porque a partir do momento que eu jogo esse pensamento e eu capto ele, transmuto, materializo e jogo com potência no mundo das ideias de novo, alguém vai captar. Porque tudo que a gente pensa, observe como se materializa. Aquele grito que a gente tem aqui, que eu falo com vontade de matar, não é assim? Não é assim? Quem é que pegou esse pensamento
Aquele menino da escola de Mogi das Cruzes, aqueles dois que entraram com o revólver e mataram, ou aquele outro que matou a professora? Então, é sobre isso. Nós não pensamos nisso. Ninguém fala sobre isso conosco. Então, quem é psicóloga, quem é psicopedagoga, estuda isso. Então, aonde estão os pensamentos? Eles estão aqui no ar? Eles estão em que dimensão? E eu estou pegando qual pensamento? Qual materialização que eu estou tendo? Então, sou eu que, através da empatia, começo a modificar esses questionamentos. Porque é um pulsar. E trago de novo o exemplo do Fábio Júnior. Então, qual é o carisma dele? Qual é a empatia dele? Ele ouve que as pessoas querem um abraço dele. Ele ouve que a pessoa queria um beijo dele. E ele foi e deu um beijo. E sem levar para um lado malicioso ou tendencioso. Não há necessidade disso. Sobre isso que podemos reformular. Eu não estou pedindo para você sair abraçando todo mundo, dar a mão para todo mundo, beijar todo mundo. Não é isso. Não é isso. Mas o que eu quero mostrar como ele reagiu. Isso chama reação. A pessoa pulsou e ele reagiu. Ele reagiu no sentido empático, no sentido de acolher aquela necessidade, aquele pedido oculto. Foi um pedido de expressão corporal, mas ele já tem essa habilidade de tantos anos que ele lidar com o público, que ele canta e que ele faz isso cada vez mais ele conseguiu fazer essa leitura sem palavras. Então, quando a gente leva esse exemplo e essa facilidade para a nossa casa, eu consigo captar a necessidade do meu filho? Eu consigo captar a necessidade do meu companheiro, da minha companheira? Eu consigo captar a necessidade do meu pai, da minha mãe? Eu treino isso dentro de casa? Ou eu sou aquela pessoa que saio, me ocupo muito, que os filósofos trazem cuidado com o vazio que te preenche, de, de tanto preencher a sua agenda. Você preenche tanto sua agenda, não tem espaço e ela fica um vazio emocional, um vazio aqui dentro, um vazio sentimental. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura que não podemos falar sobre sentimentos, não podemos falar que tenho dor, que eu sinto medo, porque eu vou parecer um fraco. E aí as pessoas reagem dando solução para nós. Então, vamos falar um pouquinho do cérebro da mulher e o cérebro do homem. O cérebro do homem é diferente da mulher, em peso, em conexões, em forma de materializar, de pensar. O cérebro masculino, ele é objetivo. Então, ele dá respostas. Então, quando uma mulher fala com um homem, por exemplo, seu marido, seu chefe, seu filho, seu pai, então ela fala, ai, hoje eu estou me sentindo com medo, estou um pouco, né, com medo de ir lá palestrar, de gravar uma aula. O que o cérebro masculino faz automaticamente? Ele dá uma solução. Eu falo assim, checkmate. Qual a solução? Que eles vão te dar uma solução. Então, muitas vezes, eles não percebem que eles fazem isso. Então, hoje, você é homem, começa a prestar atenção. Seu cérebro masculino, você normalmente dá uma resposta. Você quer encerrar aquilo. É difícil, é muito difícil para um homem ouvir ou ver uma mulher chorando. Eu vou pegar um exemplo que eu peguei na mediação. Então, eu, como mediadora,
tinha uma moça linda, muito jovem, que ela nasceu sem a orelha. E aí ela tinha feito várias cirurgias plásticas no decorrer da vida dela. E a orelha que estava ali não era igual a nossa. E a mãe dela estava junto com ela, porque era menor de idade. E ela foi fazer uma cirurgia plástica, mais uma cirurgia plástica, e ocorreu um erro. E ao invés de sair com mais uma etapa de melhora e evolução, saiu com uma etapa para trás. Saiu pior. Então deu um revés. Então chamou o plano de saúde. Aí o advogado, homem, e um preposto homem. Quando ela mostrou a orelha e ela falou, ela não aguentou, ela começou a chorar. O que aconteceu na reação masculina? Me conta aí, escreve no chat, conversa comigo, eu vou responder. Então escreve no chat, eu vou gostar de responder para você. O homem reagiu, o advogado e o preposto. Não, não chora, querida, pega aqui um lenço, enxuga suas lágrimas, seu rosto não merece essas lágrimas. Mantenha-se, calma, pensa assim, poderia ser pior. O que é isso, gente? O que é isso? A pessoa não aguentou ver o choro da outra e, por compaixão, ela quer encerrar. Ela deu um grito: pare de chorar, eu não consigo lidar com você chorando. Eu vou chorar junto e eu não quero. É uma reação. Então, eu, como mediadora, precisei intervir, eu fazia assim com a mão, espera, espera. Ele não parava, eu fui com a mão mais uma vez e falei: Senhor, eu peço para aguardar, em silêncio, em respeito ao sentimento dela. Nós apenas vamos esperar. E assim, todo mundo ficou esperando. Até que ela se recompôs e ela falou: podemos seguir. Aí eu perguntei para ela: se você precisar sair da sala, eu te dou esse tempo. Eu quero seguir. Ela respondeu. Então eu segui com a mediação. Então, é difícil. Quando a pessoa mostra, expõe seu sentimento, quando ela chora, é muito difícil. Para quem não sabe lidar, não sabe o que responder, não sabe se conduzir. Então, é sobre isso que eu ajudo. É sobre isso que eu transformo essas situações, esses questionamentos, para que possa se comunicar de uma forma assertiva, através da empatia, porque é assim que a gente constrói um mundo melhor. Não é dando sugestão para a pessoa. Quando eu dou sugestão, respostas para o outro, eu estou dizendo para o outro: você não é capaz, eu não acredito em você. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Todos nós temos capacidade, todos, sem exceção. Então, muitos pais de crianças especiais que recebem ajuda de profissionais, eles entendem que tem que deixar aquela criança se desenvolver, dar espaço. Assim, ela cria uma alternativa, uma solução para ela. Então, eu me lembro muito também daquele exemplo de uma moça que ela está sempre na internet, ela é brasileira. E, se eu não me engano, ela é do interior de São Paulo, que ela nasceu sem os braços. E ela anda, ela usa dos pés, passa maquiagem, ela dirige com os pés, ela põe os pés no volante e dirige. Então, a pessoa cria uma alternativa para ela viver dentro do limite que a vida impôs para ela. Ela sai da posição de vítima, porque toda vez que a gente coloca a pessoa numa situação de vítima, a gente enfraquece essa pessoa. E automaticamente, se ela tem esse
sentimento de vítima, automaticamente ela está sempre buscando o oposto. O que é o oposto da vítima? O opressor. E às vezes passa anos da vida dela e ela não se dá conta que ela está tendo um convívio com uma pessoa, com uma situação que oprime. Então, nós vemos ali na televisão, nós que estamos fora, a gente fala, meu Deus, como essa pessoa aceitou isso? Essa pessoa tão rica, tão bonita, tão... Por que que ela aceitava isso? Porque ela não percebia, porque ela estava dentro do problema. Então, nós não temos que fazer essa fala, nós temos que usar da empatia. Então, qual seria a fala? Estou aqui, conte comigo. Eu vi o que aconteceu. Você pode contar comigo, mas é contar de verdade. Aí, quando a pessoa vem falar, eu vou ter estrutura emocional para conseguir ouvir o que aconteceu com aquela pessoa. Então, a empatia, quando você dá o primeiro passo, você começa a dar o segundo, o terceiro, o quarto, e você começa a ficar diferente. Os seus sentimentos, a sua manifestação começa a modificar. E modifica o meio. Modificando o meio, volto lá no Yang, está formando o arquétipo. Aí esse arquétipo começa a se fortalecer, porque eu também estou pensando nisso. Aí o outro também está pensando, e o outro está pensando, e esse arquétipo começa a ser manifestado por todos nós, porque ele fica grande. E aí não precisa perguntar e entender muito, a gente sai manifestando. Igual o arquétipo da maternidade, se manifesta. Então, ninguém precisa ficar ensinando o outro a amamentar, a ser mãe. Não há essa necessidade. A pessoa acessa esse arquétipo e acaba manifestando. Só que muitas controvérsias, muitos arquétipos do mesmo assunto, aí pode dar o que a gente chama de confusão, que é o que a gente vê. Aquela mãe que joga o filho no lixo. Então, ela acessou um arquétipo da maternidade do quê? De animais, de pessoas que moram na rua, de pessoas dependentes químicos. Então, estão nascendo outros modelos, outros arquétipos da maternidade. Então, nós começamos a ajudar a gerar esse arquétipo que é da empatia, que é acolher a necessidade do outro dentro do que é possível. Então, muitas vezes eu vou até ter que dizer, sinto muito por eu não conseguir acolher o que você está me pedindo. Sinto muito por eu não atender a sua expectativa. Não é assim? Eu dou aula. Muitos alunos, eles pensam que é toque de caixa. É isso, é aquilo. Não, é urgente, eu quero urgente. Espera aí. Por exemplo, no curso de mediação, a pessoa fez as horas teóricas, depois ela tem 60 horas práticas para fazer. Ela tem o prazo, em média, de 10 meses para fazer. Aí, ela chega no último minuto do segundo tempo, é como se diz lá no jogo de futebol, e vem pilhar, que eu tenho que atender. Ela teve um ano para fazer 60 horas. Será que ela não pôde fazer em um mês? O que aconteceu? Aí ela vem e joga um caminhão em cima de mim. Então, eu estou trazendo um exemplo meu, próprio. E aí, o que eu faço? Normalmente, eu digo, meu prazo de atendimento é 30 dias. Se isso não serviu, eu peço desculpas por não acolher da forma que você gostaria que eu acolhesse. Eu vou me empenhar para atender a sua necessidade. Eu vou conversar com minha colega se ela pode me substituir, se ela está com tempo livre, para poder fazer a finalização do curso para você, num prazo menor.
Percebem? Então, é assim, isso é empatia, isso é entender a necessidade da pessoa. É fácil? Não, é um treino, é um treino. E aí, a gente também tem que prestar atenção. Se a pessoa não está sendo abusiva com você, porque ela só sabe fazer isso. Então, daí você vai dar uma fala de uma forma calma e assertiva. E você não vai pegar o que não é seu. Então, nesse exemplo que eu estou dando, sinto muito não poder atender a sua expectativa. Eu vou cumprir o prazo e, dentro do prazo determinado pela escola, seu certificado estará pronto. Então, você devolveu, porque às vezes as pessoas não prestam atenção no pedido, na exigência que ela está fazendo para você. E muitas vezes ela nem está pagando por isso. Ela nem prestou atenção que o valor, né, e o preço, valor e preço, porque não teve nem oportunidade de comparar com outra escola que tem outro tipo de regra e outro tipo de atendimento que não traz nem a face a face. Então, com você, está acontecendo isso na empresa? Está acontecendo isso com a sua vizinhança? No condomínio, no apartamento vizinho? Eu sinto muito não poder ficar em silêncio o dia inteiro, uma vez que eu tenho criança e que eu tenho cachorro. Então, eu vou me empenhar em fazer silêncio em tal horário e deixar mais livre outro horário. Vou me empenhar em descer com a criança e o cachorro no pátio nesse horário, entre tal e tal horário, para acolher a sua necessidade. Uma vez que você veio me pedir, uma vez que você trabalha home office, uma vez que você tem uma reunião importante, e eu me coloco no seu lugar, o quanto a gente fica nervoso nessas situações. Então, todo dia, todo instante, a gente tem oportunidade para a gente praticar a empatia e a gente acolher um pouquinho que seja essa necessidade, esse grito que a pessoa está precisando dar. E também saber diferenciar se é um abuso, a pessoa é o rei de tudo, o centro das atenções, que tudo gira em torno dele. Então, eu também começo a perceber isso. E a partir desse ponto, eu começo a construir as falas que me protegem, porque é você que tem que ficar protegido. É você que não pode ser arrastado por essas situações que o dia a dia está carregado. Aí, fora e dentro também. Então, prestem atenção nisso, vigiem-se e comecem a praticar falas, como a comunicação assertiva. Comecem a prestar atenção antes de falar. Por que ela está falando isso? Por que ele falou isso? Qual a necessidade? Se a pessoa está insistindo, te atacando como uma metralhadora, qual a necessidade dela? Ela não está sendo ouvida dentro da casa dela? Ela está com problemas que são além da comunicação, que pode ser financeiro, que pode ser outro. Então, nesse caso, então cabe você não se deixar ser arrastado por essas situações. Então, me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe, escreva no chat que eu vou estar sempre falando com você. Eu estou aqui para ouvi-lo. E estou aqui para aprender com você, porque com a sua pergunta, com a sua mensagem, eu vou estudar mais, eu vou me aprofundar e vou trazer outras informações. Então, se puder, assista esse Caldeirão com Mignon, que foi o aniversário de 70 anos do Fábio Júnior, e anote quais foram os pontos fundamentais da empatia e como ele arrasta uma multidão.
mesmo tendo 70 anos. Ele não é mais o jovem de 20 anos. Como ele canta, né? Meus 20 e poucos anos. Ele não é mais. Mas ele continua arrastando através da empatia. E a simpatia dele também. Empatia e simpatia. E vocês vão entender isso dentro das explicações que eu vou trazendo e dentro do curso que eu tenho também. A diferença de empatia, simpatia, a apatia. Vocês já pararam para pensar no prefixo? Né? Então, é isso. Muito obrigada por me ouvirem. Estejam sempre comigo. Clica lá no sininho, clica lá para seguir, me segue, tá? Eu vou gostar muito e agradeço muito. Até mais.